Você já viu alguém usar de religião, alguém usar da Bíblia para oprimir e maltratar a mulher? Jesus também viu. E hoje nós vamos ver no texto sagrado como é que Jesus lidou com pessoas religiosas que usavam o texto sagrado numa interpretação bastante errada para, com isso, maltratar as mulheres. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos então conhecer esse momento de Jesus lá com os fariseus e como é que ele lidou com essa situação. Rapidamente recapitulando, Jesus nesse momento aqui estava no norte de Israel, naquela região chamada Galileia. Ele estava em Cafarnaum, uma cidade grande e importante da região, pertinho do Mar da Galileia. E aqui nos diz o texto que ele deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do Rio Jordão. Judéia era a parte mais sul, então o Marcos nos informa que ele foi para o sul, mas entre as duas porções ele ficou na porção a leste do Rio Jordão. E nesse momento, Jesus é confrontado por alguns dos fariseus. Os fariseus eram pessoas religiosas, muito religiosas, eram pessoas que viviam as suas vidas em função da religião. Eles não ocupavam cargos no sacerdócio, lembrando que o sacerdócio era uma linhagem familiar, né? Deus instituiu que o sacerdócio seria da família de Arão. Então os fariseus eram pessoas que estudavam muito a Bíblia e numa época remota se dedicaram a preservar a verdadeira fé em Israel. No entanto, eles se perderam pelo caminho, ou pelo menos uma boa parte deles, e transformou aquele movimento, que outrora foi uma coisa muito boa, em uma coisa de aparências e querer se impor sobre os outros por meio da religião, querer ser maior do que as pessoas usando a religião, usando títulos de religião, usando roupas diferentes, um linguajar diferente, enfim, coisas que de maneira muito próxima a nós descrevem muita gente que a gente vê nos dias de hoje. Então esse espírito continua. E eles resolveram pegar Jesus, tentar propor para ele uma questão que colocasse ele numa fria, que colocasse ele num debate, e era a questão sobre o repúdio. Antes mesmo de ler o texto sagrado, eu quero aqui fazer uma nota, um esclarecimento sobre termos que a gente lê às vezes numa tradução e traduções que são equivocadas. Eu já tratei desse assunto anteriormente no Evangelho de Mateus, quando Mateus relata a mesma cena. Se você perdeu, olhe lá no Evangelho de Mateus. Aliás, temos nesse momento, né, temos a playlist completa, Evangelho de Mateus todo explicado, João todo, Marcos até aqui, e uma playlist já também com dúvidas, questões que vocês me apresentam e eu vou tentando responder. É a série Pergunte ao Carlos. Então, falando aqui sobre tradução, né? Eu estou aqui usando uma tradução para o português contemporâneo. Existem traduções aqui que são bastante clássicas no Brasil, traduções que são mais antigas, né? E diversas fontes diferentes, e cada tradução busca trazer do texto do idioma original, né? O Antigo Testamento hebraico, um pouquinho em aramaico, e o Novo Testamento em grego, para o português da época em que é feita a tradução. E aí, então, às vezes, alguns termos a gente olha numa tradução mais antiga e não entende direito o significado. E também está acontecendo hoje, com traduções mais modernas, uma coisa que é um efeito que é o anacronismo. É aplicar um conceito atual a uma realidade mais antiga, onde esse conceito não se aplicava. E aqui eu quero destacar, nesse texto, que os fariseus estavam perguntando para Jesus sobre repúdio e não sobre divórcio, como em algumas Bíblias a gente tem. E qual é a diferença? É o seguinte, no divórcio, um homem e uma mulher comparecem num cartório ou perante um juiz para desfazerem a sua união conjugal e eles já comparecem, a chegada deles já pressupõe que eles estão em igualdade perante a lei, igualdade de direitos. Isso é o divórcio. E qual a diferença para o repúdio? O repúdio, de maneira bem simples, era o homem pegava a sua esposa e lançava porta afora, se muito, com uma trouxa nas costas, e dizia, suma da minha frente. Era isso que era o repúdio. E acabou para a mulher. Ela virava um rejeito da sociedade, porque ela já não era mais uma mulher solteira para conseguir um casamento. Ela era uma mulher que tinha um marido, mas não tinha ao mesmo tempo. A situação dela ficava péssima, porque na sociedade antiga, pense o seguinte, o nível tecnológico era muito mais baixo em relação ao nosso. Então as profissões, a maior parte delas, elas exigiam esforço físico. As profissões remuneradas, as profissões que se exercia fora da casa. E isso tinha então um domínio do homem. A mulher ficava com aquelas profissões que eram exercidas no âmbito da casa, onde ela não tinha uma remuneração.
E se ela perdia a casa, se ela era expulsa de casa, ela perdeu tudo. E a mulher não tinha igualdade de direitos. O homem é que tinha direitos. A casa pertencia ao homem. Então, quando os fariseus estão falando aqui, eles perguntam: deve-se permitir que um homem repudie a sua mulher? Eles não estão perguntando se é se divorciar. Repudiar é chutar a porta fora. É um ato selvagem. E a isso Jesus responde: o que Moisés falou na lei sobre o repúdio? Porque o repúdio aparece na lei. E eles responderam: olha, Moisés ele mandou que se desse uma carta de repúdio para a mulher e mandasse a mulher embora. E aí o Senhor Jesus respondeu para eles assim: olha, isso foi por causa da dureza do coração de vocês. Moisés não fez isso porque isso é a coisa certa. Isso era, na verdade, um reparo de um estrago social. Moisés, ele era um homem sábio. Moisés, se você for ler o Pentateuco é os 5 livros, né, de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, você vai ver que Moisés ele era um ser humano fantástico. Ele era sábio, ele era inteligente, ele era extremamente pacífico. A Bíblia fala que ele era um homem manso, como não havia outro na face da terra. E Moisés viu essa realidade, essa desgraça do repúdio. Ele estava liderando um grupo de mais ou menos, se calcula hoje que eram 2 milhões de pessoas, 600 mil homens, mais mulheres e crianças. E ele liderou esse grupo por 40 anos. Moisés viu muita coisa. Antes de liderar esse grupo, ele viveu com esse grupo no Egito. E Moisés entendeu que mandar, fazer leis, não resolve tudo. Por quê? Porque tem gente que não obedece. E aí tem aqueles que sofrem as consequências do outro que não obedece. Então, se Moisés dissesse assim, não, nunca repudie sua mulher, haveriam pessoas que repudiariam. E aí? E a mulher? A mulher estava lascada, do mesmo jeito. Então, Moisés teve uma solução. Ele falou, olha, se você fizer esse ato de repúdio, você vai fazer um documento com validade pública. Né? Naquela sociedade, o escrito valia muito. Então, o homem entregaria para a mulher uma carta de repúdio e com essa carta a mulher teria uma espécie de um salvo-conduto. Porque uma mulher, imagine ele na faixa dos seus 20 e muitos anos, 28, 29 anos, que andasse pela terra de Israel sozinha, levantaria questões. Porque solteira na cidade não se era mais. Seria uma viúva? Você tinha muito respeito pelas viúvas. Não. Onde está seu marido? Está em outra cidade. O que você faz sozinha andando por aí? Que mulher que você é? Entendeu o tipo de problema que traria para essa mulher? E eu estou falando de uma sociedade onde barbáries aconteciam. Tá? Se você for ler algumas passagens das Escrituras, o que acontecia lá no passado, tinham coisas bem pesadas. E então Moisés deu esse salvo-conduto. Olha, eu não sou uma mulher culpada, a mulher poderia dizer, né? Eu não sou uma mulher de vida vã, eu fui repudiada pelo meu marido, está aqui o documento. Imagine que ela, por exemplo, tivesse que viajar de volta para a casa dos seus pais. Entenderam? O ato de proteção à mulher que Moisés fez. E o Senhor Jesus acrescenta, ele fala, olha, não foi assim desde o princípio. Lá no Gênesis, né? Jesus vai citar então o Gênesis, está escrito que Deus fez o homem e a mulher. Então, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, serão um só. E aí o que Deus uniu não separe mais ninguém. Né? Ninguém que separe o que Deus uniu. E Jesus com isso também dá uma relembrada naquele modelo de família. Sobre isso, eu tenho já algumas perguntas anotadas que me fizeram sobre família, sexualidade, casamento, aborto, enfim, anticoncepcional. Né? Eu estou montando um vídeo sobre isso e vai ser na série Pergunte ao Carlos. Então aqui eu não vou detalhar muito, mas eu vou detalhar mais lá, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, que eu vou trabalhar com isso. Se você quiser saber outras perguntas que já foram respondidas, procure aqui no canal essa série Pergunte ao Carlos e se quiser a sua pergunta respondida, deixa aqui nos comentários. Se for uma coisa muito simples, às vezes me perguntam onde está tal passagem da Bíblia, eu vou lá e respondo. Uma coisa mais complexa eu guardo, né, para um vídeo. Mas vamos lá. O Senhor Jesus relembrou o modelo de família como é que era. O modelo de família era um homem, uma mulher, uniu e assim fica. Isso foi muito importante em outras épocas, não só pelo assim fica, mas pelas práticas de poligamia, né, que eram também muito danosas à mulher. A todo mundo, na verdade, né? E aí, o Senhor falou, esse foi o modelo. Então veja que Jesus aqui não estava falando sobre o divórcio que nós conhecemos hoje. Ele estava falando sobre o repúdio, que era um ato praticamente bárbaro que acontecia naquela sociedade. Eu quero deixar bem clara a diferença para a gente não ler esse texto e aplicar numa situação que não é a situação do texto. Se você quer entender um pouquinho mais sobre divórcio na Bíblia, divórcio nos termos atuais, o mais perto que a Bíblia tem disso é um pouquinho mais à frente do Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Aí lá sim ele fala em divórcio entre os gregos, que era mais parecido com o que a gente conhece hoje.
Aqui era repúdio, era chutar a mulher porta fora. Era um ato que o homem fazia. A mulher, no máximo, abandonava a casa do homem. E ela saía também sem direitos, né? Porque ela estava abandonando a casa. Então, é uma outra realidade que a gente não pode confundir as duas coisas, tá? Aqui o assunto é repúdio. Então, mais tarde, quando Jesus estava em casa com os discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. E ele falou, ó, acontece o seguinte, o homem que ele repudia a sua mulher, o que acontecia? O sujeito, por qualquer motivo, se desgostava daquela mulher com quem ele casou. Como ele via a mulher como uma coisa, um objeto, ele chutava porta fora e procurava uma outra jovem solteira, se casava com ela. E o Senhor falou, o homem que está fazendo isso, ele está ferindo os direitos da esposa dele, da original. Ele está cometendo adultério contra ela. E a mulher que abandona a casa do marido e vai procurar um outro, ela também está ferindo os direitos do marido. E quando eu falo ferir os direitos, eu estou aqui puxando bastante da ideia de direito patrimonial, porque o adultério tratado na Bíblia e desde a lei de Moisés, ele envolve muitos aspectos de violações patrimoniais que a gente não compreende porque isso não faz parte da nossa sociedade. Vou lhe dar só um exemplo, eu vou tratar mais disso lá naquele outro vídeo da série Pergunte ao Carlos, mas imagine só um exemplo aqui, que acontece um adultério, tá? E desse adultério surge uma criança. Por que isso é tão importante para o direito patrimonial? Imagine que um homem casado com sua esposa, essa esposa comete adultério e ela engravida. Esse filho, se não for conhecido o adultério, ele vai herdar patrimônio do marido da mulher, ele vai herdar parte do patrimônio, porque ele pode ter mais irmãos, e não o patrimônio do seu pai legítimo. Está vendo a confusão que dá por causa de patrimônio? E pense o seguinte, talvez você seja de um espírito nobre e diga, nossa, mas que preocupação com patrimônio, que coisa é essa? É. Só que patrimônio é sobrevivência. Estou falando aqui de uma realidade, na nossa realidade também é sobrevivência, mas aqui, terra, produção, agricultura, era assim que se produzia alimento, era assim que se comia, era muito mais próximo. Nós hoje estamos acostumados a comprar comida no supermercado, né? Então a gente às vezes tem a ilusão de que patrimônio não é sobrevivência, né? Mas é isso que está. Então você tinha essa questão, puxa, o adultério ele não é só um ato de violar a intimidade do casal, de violar a confiança, de violar a parceria, a lealdade. Não, ele é um ato que pode gerar consequências patrimoniais. Não só pelo fato que eles viam a mulher como propriedade do marido, né? Mas se a gente pensar em termos de Novo Testamento, em que o marido é propriedade da mulher e a mulher é propriedade do marido, né? Em termos do casamento, então o adultério é uma violação a isso. Mas tinha essa questão toda do patrimônio, quem herda de quem, e aqui nessa família tem 3 filhos, e esse outro aqui não era para ser herdeiro e agora ele está tirando a porção dos outros. Está vendo a confusão que isso pode dar? Então o adultério na Bíblia, ele trata de questões muito mais amplas e profundas do que a gente tem tratado no dia a dia. Eu acho que na nossa sociedade a gente tem enxergado pouco sobre os danos que o adultério faz na alma humana, na vida humana, na família e na sociedade. Se você quiser saber mais sobre isso, deixe aqui nos comentários a sua pergunta. No que for possível, eu vou tentar atender e responder. Volte lá no texto de Mateus, que também fala sobre isso, e a gente pode dar uma revisada lá. E leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, tem esse recurso na mão, aproveite. E aqui no nosso canal a gente tem essa série de vídeos já, alguns evangelhos já, algum material publicado, para ajudar você a ler a Bíblia e poder interpretar adequadamente. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.